Estamos aqui com a professora doutora, pós-doutora Maria Cristina Bonetti, moradora, cidadã, né, de Goiânia, né, moradora do estado de Goiás, pesquisadora. Já fiz a apresentação no nosso primeiro bloco, e agora no segundo bloco nós vamos continuar falando, né, a gente estava numa conversa incrível sobre o tema do sagrado e das danças sagradas, e danças circulares sagradas, né, e agora vamos falar um pouquinho sobre a temática do dionisismo, né. A professora Bonetti escreveu já alguns textos, né, sobre essa temática, né, algumas investigações que ela faz sobre a figura do Dionísio, a relação fundamental que essa figura mítica, né, do plano mítico da mitologia greco-romana, né, greco-latina, né, tem com a história da dança e com o pensamento da dança, né, que foi retomada, né, revigorada pelo Nietzsche, a gente lembrou no primeiro bloco, falamos um pouquinho do Nietzsche no século XIX, mas que não é só o Nietzsche, né, porque o dionisismo é uma temática muito mais ampla, tratada por uma série de outros pesquisadores extremamente importantes. E logo em seguida vamos entrar então nas questões, né, das danças no mundo cristão. Então, muito obrigado, Cris, e a gente então dá seguimento, a palavra é toda tua. Vamos falar um pouco sobre essa produção textual, esse artigo que tu escrevestes, né, para a revista Artes da Cena, né, da Universidade Federal de Goiás. Bom, Márcio, antes de começar a falar, eu peguei os outros livros lá. Então, esse aqui, que eu vou te mandar a parte escrita dele, que eu tenho escaneada, é o primeiro livro da Gabriele, Danças Sagradas, né? E ele deu origem a esse movimento lá em Findhorn, porque ela tinha escrito sobre dança sagrada. E aqui ela fala nos rituais, ela fala no sagrado antropológico. Essa edição é uma edição de Portugal, não sei se ainda tem aqui no Brasil. Tá? Em 98, bem no início das danças, nós escrevemos 12 autores, nós escrevemos esse livro aqui, pela Trion, né? Danças Circulares Sagradas, uma proposta de educação e cura. Muitos que estão aqui hoje já não estão mais na dança. Teve gente que já partiu, né? Tem uma série, mas alguns ainda estão. A gente conta as experiências da gente aqui, e um pouco incipiente, né? Mas que deu origem a outros estudos, pelo menos para mim. Em 2000, a Trion lançou esse livro do Bernard Vozin, que é Dança, um caminho para a totalidade. Então, esse livro são assim reminiscências do Bernard que a Gabriele organizou, sistematizou. Eu tenho alguns textos bem dele, assim, são um pouquinho diferentes, mas é com essa base. Bom, em 2002, salvo engano, deixa eu ver se é esse aqui de 2002. Também a Trion lançou o primeiro livro da Gabriele no Brasil, Dança Sagrada, Deuses, Mitos e Ciclos. Esse livro aqui. Em 2004, a Embi Morumbi lançou esse aqui, Dança, Símbolos em Movimento. Esse está esgotado. Esse eu não conhecia. E esse aqui, Grécia, Danças e Mitos, só eu tenho em alemão, acho que eu tenho em algum lugar aí, que é o original, e esse foi feito na Argentina, em espanhol. Eu participei lá na Grécia, e esse aqui que deu origem à minha tese de doutorado. Ela fala de toda a mitologia. Daí tem os filmes também, né, que eu não peguei. Bom, então, para falar de Dionísio, a gente tem que falar um pouquinho na pré-história, né? Que a dança era uma expressão individual, onde as pessoas, né, os homens, principalmente os homens, iam se reunindo, né, faziam cerimônias. Então, a gente tem isso nas cavernas, né? A arqueologia mostra bem isso. Então, eles faziam cerimônia para os deuses, a gente já vê os homens com máscara, tudo isso. E era aquele medo das intempéries e também a dificuldade da vida e do viver.
né? Já tinha máscara com animal, com tudo, mas não tinha nada organizado, né? Daí, passando, né, esse período, na antiguidade, eu não sei assim mensurar, né, bem certinho, mas assim, no final do período neolítico, a gente já vê alguma coisa também, danças e rituais, né, que elas não são ainda em círculo, elas são também individualizadas, né, sacerdotisas fazendo, tem umas danças como uma procissão, danças funerárias, né, que vão seguindo com o cortejo fúnebre. Também começam aí nesse período as danças de guerra, né, para dar força e coragem, que são os rituais. E as danças de procissão, elas são danças em linha. As danças de guerra, praticamente, a gente encontra no formato do quadrado, né, que era a forma da marcha, né, a dança da marcha. E esse período também, que é muito difícil a gente separar, né, quando aconteceu alguma coisa. Dá para separar, mas é uma bem mais profunda, assim, bem mais uma coisa mais minuciosa. Então, eles passaram também para celebrar, né, dançar para celebrar as estações, a fertilidade, os laços familiares, morte, vida, nascimento. Então, eles começaram já também a entender a natureza. E, a partir daí, eles começaram a dar as mãos, né, formar ciclo. E, com isso, houve a necessidade da uniformidade de passos, né? E aí isso aí evoluiu para uma dança simples, né? Nesse mundo antigo, que a gente já vem, na Grécia, eles surgiram os primeiros rituais de dança, né? Então, Apolo, ele marca, né? Faz a marcação, ele fica à direita, né, do bailarino. Então, ele tem a marcação, que é o metro, né, a medida correta. E Dionísio é o ritmo. Então, aquilo que você falou dos deuses na Índia estarem dormindo, no bloco anterior, aqui a gente vê isso também. 9 meses é Apolo, no oráculo de Delfos. Daí ele vai por Hiperbóreo, num período do inverno, coisa assim, e aí entra Dionísio, que vem aquela coisa assim, totalmente, né, fora desse padrão, né, Dionísio. Então, juntos, eles inspiravam o dançarino no centro. E aí também a gente tem Orfeu, que se expressa através da música. Então, tem a religião órfica, então, tudo isso tem um aprofundamento, né? Então, como você falou de Dionísio, eu vou colocar algumas coisas aqui. O Dionísio, ele vem da Trácia. Ele não é um deus puramente grego. E a gente encontra ele em várias situações, né? Uma das primeiras que a gente encontra é quando ele vai, Ariadne, após ser abandonada por Teseu, depois da queda, né, de Creta, que o labirinto, né, o Teseu matou o Minotauro, tem todo aquele mito, aquela história, eles vão até Delos para dançar para Afrodite. E tem uma dança, né, que é Sacônicos, que a base é de Geranos, né, o Geranos, que é uma dança de uns pássaros de acasalamento, é uma dança de acasalamento. Então, eles dançam para mostrar para Afrodite tudo isso. E aí, Teseu volta, né, para Hélade, porque tinha que tomar conta do reino, aquela coisa toda, tem tragédias nesse meio tempo, e abandona Ariadne na ilha de Naxos. Então, aí aparece Dionísio pela primeira vez, onde ele pega Ariadne e leva, né, para um lugar, e depois ela se transforma numa estrela, e tem toda uma narrativa. Bom, Dionísio também, ele vem, e lá em Delos ele tem um lugar, ele tem um espaço, um
templo de Dionísio em Delos também. A gente encontra ele em cima de uma pantera, com alguns símbolos na mão, uma coroa de como é que fala? Videira, né? Videira. Então, ali também ele já aparece em Delos. Né? Existe um mosaico lá, eu visitei esse templo. Então, Dionísio ele vai aparecendo de muitas formas. E aparece também na mitologia. Dionísio, o nascido 2 vezes, né? Porque ele era filho de uma mortal, e a Hera fez essa mortal pedir para Zeus aparecer em sua forma original, e ele aparece, ele não ia negar nada para ela, e ela morre. E ele tira Dionísio, porque a Hera permitia tudo, né? As traições de Zeus, mas não podia fazer um caso sério, nem ter filho. Então, não podia amar outra, né? Não. Aí não tem problema, amar não. Não, ter filho, então, jamais. E aí ela morre esturricada lá com o raio de Zeus, e ele coloca Dionísio na perna dele, termina no 7º mês, né? Termina de nascer ali da perna de Zeus, né? Então é o nascido 2 vezes. Mas Dionísio tem uma história meio trágica, ele era perseguido por Hera, ele se vestia de mulher, então ele tem traços muito femininos. E nessa andança dele, eu não sei o que ele compreendeu do feminino, né? Que aqui eu vou abrir um parênteses. O que eu vejo de Dionísio e as Mênades é que ele liberava esse sagrado selvagem das mulheres. A gente não tem nenhuma informação do que era, mas ele ia para os montes e as mulheres enlouqueciam. Por que enlouquecer? Porque às vezes a gente tem uma palavra no dicionário que a gente não entende muito bem, né? É a mesma coisa de Davi ficar nu e dançar diante da Arca da Aliança. Será que ele precisou ficar sem roupa? O que é ficar nu, né? Se despir do quê? Então, o que é esse enlouquecer do Dionísio, das mulheres, né? É soltar aquilo que estava preso, porque foi o momento que as mulheres começaram a ficar aprisionadas na sua expressão, ali na Grécia. Né? Foi o momento do patriarcado. Então, ele ia e tocava, e cantava, e dançava, e a gente não sabe o que acontecia, as mulheres ficavam enlouquecidas, porque elas soltavam toda a sua selvageria, aquilo que estava preso. E aí, se elas descobrissem um homem ali dentro, elas despedaçavam, elas ficavam totalmente alteradas. Né? Então, esse é um lado da dança dionisíaca, tá? Esse com as Mênades. O início, daí a gente pode ir já dentro da dramaturgia da arte cênica, né? Que a arte cênica nasceu disso aí, né? E por isso, às vezes, é tão confuso das pessoas entenderem o teatro e a dança, e até mesmo o circo ali dentro, porque está tudo junto nesse nascedouro. Então, era um labor, né? Era o trabalho, não existia nada naquela época. Então, eles iam amassar a uva. Eu lembro que meu orientador de doutorado, o professor Avelino, ele falava que quando as pessoas na Grécia Antiga não sabiam a origem de alguma atividade, algo que aconteceu, eles dedicavam a um deus. Então, eles dedicaram a Dionísio a feitura do vinho. Né? Então, as pessoas ficavam ali, né, amassando vinho num tambor em círculo, aquela coisa toda, aquele ritmo, né, constante, as pessoas entravam em estado alterado de consciência. Quer dizer, mas o que a gente tem, mesmo dos escritores mais, né, profundos na área, era que as pessoas entravam, às vezes desmaiavam, às vezes, então, é uma catarse que possivelmente acontecia. E a gente sabe que se ficar num ritmo, num batidão, a gente entra em estado alterado de consciência. Né? Agora, o que acontece depois disso, a gente não sabe. Você vê isso no xerê, né, africano. As pessoas vão dançando, 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 de repente elas entram em
estado de consciência, e são levadas para o quartinho. E ali elas começam a manifestar o santo. Né? Então, Dionísio também a gente não tem essa referência, porque ninguém escreveu de forma mais assim explícita. Né? Então, aí, eles saíram daquele núcleo onde eles estavam e começaram a andar em forma de procissão. Então, também tem a procissão do falo, né? Que Dionísio carregava esse símbolo fálico. Então, eles começaram a sair pelas ruas. Né? E aí nasce o que eles chamam de ditirambo, que é a primeira dança que foi organizada, o ditirambo. Mas ninguém sabe o que é o ditirambo. Então, falam que eles saltavam, eles pulavam e faziam uma coisa ou outra. E aí é quando nasce o teatro, que alguém sai do local e começa a dialogar, né, com o grupo. Então começa a aparecer assim personagens. Então é nesse momento de Dionísio. Então o ditirambo, não, o ditirambo. O que é o ditirambo? Não, são saltos, são isso, são aquilo que faz, mas não existe uma dança descrita. Não existe. Então, quer dizer, totalmente contemporâneo para a época, né? Você saía de amassar, né, ele abre junta para amassar a uva, e saía pulando, né, uma coisa circense. Eu vejo isso como uma coisa circense. Sim. Né? Então, começam também... Então, esse ritual, ele começa a ter as falas, ter a dramaturgia. Né? Então, a tragédia, a comédia, né, o bode, né, porque ele usava pele de bode. Então, todas essas coisas foram incorporadas a Dionísio. Né? Então, é basicamente essa história. Agora, no artigo, daí a gente aprofunda muito mais, que tem que ler. Então, aqui é só meio que um spoiler para ler, né, o artigo. Sim, sim. Já está lá para a meninada ler esse artigo. Eu acho que é uma dica preciosa, porque faz uma revisão tanto da parte mitológica quanto da questão mais historiográfica, né? Então acho que é muito legal isso, assim. Né? Então, existe uma relação, né? Alguns autores falam muito da relação dessa, falastes, né? O Dionísio aparece em muitas civilizações e muitas culturas, né? Então ele está muito associado a figuras meio, por exemplo, estados búdicos, né? A própria ideia do Cristo, em algum momento. A gente encontra autores que associam a figura do Dionísio também. Né? Então, o Cristo, louco do tarô. Então, a gente vê assim, que há uma... na mitologia comparada, né? Que eu acho que é uma dica muito importante para quem quer estudar, né? Danças das tradições, vamos dizer, danças do mundo antigo, da cultura não ágrafa, né, pré-escrita, né, ou pré-histórica, enfim e tal, né, a pessoa realmente tem que dar uma atenção aos estudos comparados, né, porque realmente a gente precisa, né, porque uma fonte ajuda a completar a lacuna da outra, né, então é isso que a gente vai fazendo, né, a gente vai estudando num lado, mas como a arqueologia, a paleontologia não tem todos os dados de um lugar, a gente vai comparando, né? E o pessoal da antropologia moderna, que estuda, né, então um pouco a relação da antropologia com a arqueologia, tem feito estudos que eu também acho extremamente interessantes e muito desafiadores e criativos, que é estabelecer comparações entre populações, né, ameríndias ou autóctones de determinadas regiões no momento atual com as populações antigas. Né? Então, há estudos, o Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, né, tem algumas pesquisadoras que têm trabalhado muito, né, nessa direção de comparar o presente com o passado. Né? Não só comparar vários passados para preencher lacuna, mas comparar ações do presente com o tempo passado. Né? É um desafio, assim, né? Mas é muito interessante isso, né? Como metodologia para quem pretende pesquisar nessa área, porque realmente não é fácil, né? Como a gente estava falando, né? A bibliografia em língua portuguesa é muito escassa,
exige muito esforço, né? Porque a gente tem que conhecer muito da história da antiguidade, né? História do mundo árabe, história do mundo da África no mundo da antiguidade, história asiática, né? Porque os processos migratórios, né? Então a gente fala o continente europeu, não existia Europa, né? A Europa é uma invenção lá da Idade Média. Tu tinha uma Eurásia, né? Que era uma mistura da Europa com a Ásia, né? E aqueles povos nômades migrando ali. Então, por que aquele enclave, né, do leste europeu ainda é esse lugar de uma tensão, né? E ao mesmo tempo dessa ebulição de culturas, né? E de milenarismos, por conta disso, né? Porque ali tu tem um enclave, região da Turquia e tal, são regiões onde tu tem Ásia e Europa, né? O que a gente chamaria hoje de Ásia, continente asiático, continente europeu, que era aquela mistura mesmo, né? Aquela promiscuidade de tradições, né, misturadas, de línguas, né? E aí tu tem que ficar atento para isso, porque tu não pode falar em termos de europeu, né? Porque a Turquia não é só europeia, a Turquia não é só asiática, então ela tem uma relação com o mongol e ao mesmo tempo ela tem uma relação com a Itália, né? Com o Mediterrâneo. Sim. Então, inclusive na arquitetura a gente vê muito, né? Os otomanos, né? Uhum. E também os árabes. Os árabes vão muito ali para a capital da Turquia, né? É o Rio de Janeiro dos árabes. Exatamente. É o Rio de Janeiro. E é muito interessante ali, sabe? Então, é bem assim... a gente consegue ver esse mix, né, de comportamentos míticos em várias culturas. E o Dionísio, ele se mescla, né? Ele não é, ele é híbrido. Tem um país, agora eu esqueci o nome, ele não é que é novo, né? O nome dele que é novo, mas fica na Trácia, fica no fundo da Turquia. Não vou lembrar. Só olhando no mapa depois. Ele tem um vinho delicioso. Eles dividiram novamente ali aquela região isso. toda. Eu esqueci o nome agora, na Ásia Menor, né, que eles chamam de Ásia Menor, que muita coisa veio da Ásia Menor, inclusive Dionísio. Quando eu estava lá em Pirinópolis, na gastronomia, eles tinham um evento muito interessante, e uma vez veio um pessoal desse lugar trazendo vinho de lá, e a taça de beber o vinho é um chifre de bode. Eu tenho lá em casa, em Pirinópolis. Então, quer dizer, Dionísio presente ali, quer dizer, ele está presente na simbologia e no vinho. Então, é bastante interessante. Tem o Cocopelli, né, que é da tradição ameríndia, eu não me lembro bem de qual tradição, mas a gente tem ele. Eu tenho algum lugar aí desses oráculos. Ele é muito parecido. É o misto de Hermes, de Exu, de Dionísio, sabe? Então, eles vão se misturando. Eles vão se misturando. Então, existe realmente, porque, no fundo, tudo é um. Uhum. Né? E Dionísio, a gente faz assim, muitas relações com ele, mas com Jesus Cristo, a Grécia foi com Zeus. Né? Que a gente tem, até na minha tese você encontra, tem um afresco da Igreja Ortodoxa Russa, onde Jesus está batendo o pé numa porta para abrir, que é a porta do Hades, de onde estão as almas presas. Então, porque ele fala que vai tirar as almas do Hades, os gregos acharam que ele era o deus que vinha depois de Zeus, porque a história tinha Urano e Sim. Saturno castrou, não, Saturno foi castrado por Zeus, né? Então Urano, Zeus, Urano, Saturno, Zeus e vinha um próximo. Tanto que Zeus engolia também, né? Tem a história de Atena, porque sabia que vinha alguém. E aí chega Jesus com essa narrativa. Então, a Grécia foi o primeiro lugar que assumiu o
cristianismo, que é o cristianismo ortodoxo, por isso, por conta dessa mitologia. Né? Então, isso é bastante interessante. Então, daí eles fazem esse sincretismo das divindades. Né? Então, isso realmente, muita coisa a gente vai descobrir agora, né? Com estudos, com percepções, com teorias criadas também. Né? Então, eu acho que é isso, né? De Dionísio, eu acho que mais assim, mais profundo está no artigo, porque aí já dá para perceber mais coisas, né? Maravilha. Adorei essa nossa ideia aqui que surgiu, né, desse mix, né, que é essa comparação entre, né, a Turquia e o Rio de Janeiro atual, assim, né? Acho que a gente faz um olhar diferente para o Rio de Janeiro quando a gente pensa, né, que aquela confusão, aquele mix cultural, né, e aquele mix de tráfico, né, porque não é tudo também, né, porque lá a Turquia era isso também, era uma zona intensa de tráfico comercial, de drogas exóticas que vinham do Oriente para chegar no Ocidente, né, caminhos da Ásia, né, onde tudo passava. Se a gente começa a olhar para aquela zona de confluência, como ela se organizou, o que ela se tornou, e como o Rio de Janeiro ele é um enclave moderno, né? E como talvez ele represente realmente essa dimensão mítica também, né? Que não é só essa dimensão, a gente olha a polícia, o conflito, as guerras e tal, né? Que existem ali, mas como esse território, né? E aí me lembra quando o Lévi-Strauss chegou no Rio, que fala aquela coisa da Baía de Guanabara, que depois o Caetano Veloso cantou, né? Parecia uma boca banguela, porque ela tem uma abertura de uma boca, né? Mas uma boca sem dentes, né? E tal. Como, na verdade, uma máscara, né? Uma máscara com a boca imensa, sem dentes, esperando para devorar tudo que chega a ela, né? Naquele porto do Rio de Janeiro, né? Uma devoração contínua que tem tudo a ver com o modernismo, com a ideia, né, da antropofagia, né, na cultura brasileira. Então, quando a gente começa a fazer essas relações, né, que são de ordem simbólica, né, é o esforço de encontrar os pontos, né, de comunicação simbólica entre as coisas. Aí a gente começa a entender de outra maneira a violência simbólica e a violência real que existe numa sociedade como essa. E tal. E aí tem uma visão, talvez o Rio de Janeiro venha a ser, daqui a 10 séculos, quando a gente vai ler um livro de história, a gente vai comparar as grandes cidades comerciais do mundo, né, com essa desordem, né, porque o comércio é uma desordem, né, o comércio é uma promiscuidade, né, o comércio é uma deusa prostituta, né, que é o mercurial, né, mistura tudo, né, não faz essa seleção, não bota em ordem, né? Ela vai trazendo, comunica tudo. Né? Depois, o trabalho de organizar é dos outros. E a arte, né, também. Também um lugar que prolifera a produção cultural e artística do país. Né? Também foi um lugar que sempre é atrativo, né? Esse polo atrativo para essa produção de arte, né? No Brasil. Assim, né? Então, Márcia, eu tive essa percepção que quando eu fui estudar com a Laura Shannon lá em Lesbos, né? Eu saí da Alemanha, que eu estava com a Friedel, e fui para Istambul. Fiquei uns 2 dias lá, daí eu desci, fui fazer o curso, fui na casa de Nossa Senhora, né? Fui para Capadócia andar de balão, conhecer, fiz aquele quadrado, né? E aliás, eu nem sei como eu fazia essas coisas, porque é aquela coisa meio mágica, o dinheiro acabava dando, sabe? Não sei como é que eu fazia. E aí você pode dizer que todo mundo pode ser nômade também, né? Fazer um mochilão, né? Todo mundo pode. É mochilão, né? Não vão pensando aí e ficar no hotel chiquérrimo, não. Ficava nos plazas do mundo, né? E aí, quando eu chego para finalizar a viagem para vir para o Brasil, eu tinha 2 dias aí de Istambul. Eu falei, gente, depois que eu vi tudo, eu vi coisas assim incríveis, porque eu sempre, como folclorista, eu vou atrás dessas questões, dessas manifestações. Eu resolvi ir a um jantar no Bósforo, um jantar temático. E nesse jantar,
você senta, né? Você está sozinho, você senta na mesa que coloca. Então, eu via muitas famílias e sempre um homem jovem. Quer dizer, não era o marido que ia, era o filho mais velho. Um filho, tem que ter um homem, né? Mulher árabe não sai sem homem. A mãe e as filhas. Uma, duas, três, dependendo. E uma coisa muito... Por isso que eu entendi que lá era o Rio de Janeiro do povo árabe, do Oriente. Por quê? Porque quando a filha chegava numa determinada idade, ia conhecer um outro mundo, olhar um outro mundo. Né? Um mundo assim, que para eles ali já estava bom. Né? Istambul já estava bom, já era a porta para o Ocidente. E uma coisa que eu percebi, a diferença étnica, de grupos étnicos, se dava pela forma de amarrar o lenço na cabeça, porque todos eles usam lenço. Então, a forma de fazer a montagem do lenço, cada tribo étnica, né? Porque são tribos, né? Não adianta a gente falar que é tribo, né? E era o lenço. E uma outra coisa interessante, nesse barco, tinha os pais também, que levavam o filho homem, então era interessante. O pai leva o filho homem. Aí que ele se torna emancipado, ele leva as irmãs junto com a mãe. O pai já não vai mais. Tá? E aí também tem muitas moças, né, do mundo que estão a fim de festa, né? Sozinhas vão e, né? E aí começam a tocar as músicas. E, de repente, a música fica mais moderna. E as moças começam a dançar. E elas pegam os rapazes árabes para dançar. E é uma dança assim, até meio lasciva, entendeu? E os pais acham uma beleza que o filho está virando macho. Não, Márcio, é algo... Eu não sei como é que está hoje, porque isso foi em 2008, já tem mais de 10 anos, né? Mas é algo que vale a pena ir para assistir. Lógico que hoje deve estar diferente, não sei como está hoje. Entendeu? E as mulheres, elas ficam só olhando e depois, tipo, não façam aquilo ali. Né? Não sejam essas mulheres. Né? Não façam aquilo. Então, e a gente vê muito isso. Por exemplo, Pirinópolis, né? O povo de Brasília que vai para lá também modifica a cultura local. O povo do lugar é modificado pelas pessoas que vêm de uma cultura, não sei se avançada, mais isso ou aquilo, mais o quê, né? Se é melhor ou pior, mas modifica aquele povo que está no lugar. E isso a dança também vai modificando. Então, de uma dança tradicional, você via as pessoas fazendo outros movimentos. Era muito interessante, porque primeiro aparecia um show de dança tradicional. Depois os músicos tocavam umas músicas mais assim, e o povo que não era da tradição entrava, dançava e virava uma coisa, né? Virava uma rave. Uma rave, em pleno Bósforo. Mas então vamos para o nosso último bloco. Vamos. Já super agradecendo essa conversa maravilhosa que a gente teve, de abertura desse possível projeto aí de trabalho, de parceria, que nós estamos começando a inventar aqui, né, bolar nessa primeira conversa, onde a gente vai, então, focar um pouquinho mais na tua experiência na Península Ibérica, com as tuas pesquisas, né, com as danças que, na verdade, não são só do cristianismo, né, quando a gente fala Península Ibérica, também é um outro caldeirão de culturas árabes, do islamismo, né, e tal, porque também nós temos as tradições do Islã no mundo ibérico, é uma das grandes portas de entrada para a Europa do Islã, né, e tal. Mas, fundamentalmente, pensar um pouquinho essas danças que vêm, né, tu falaste da tua família também, vinda da Ilha da Madeira e tal, né, que vem dessa Europa cristã, misturada também, super mixada, porque a Península Ibérica é um mix, né? Ela não é aquela Europa da França, né? Europa do continente, ela é a Europa da Península, que é uma coisa que levou muito tempo para ser inclusa, inclusive na própria comunidade europeia, né? Com costumes, às vezes, até mais rústicos, né? Chamados pelos franceses de mais bárbaros, espanhóis vistos como bárbaros, né? Pelos próprios franceses e tal.
Mas como é essa tua investigação e esse teu interesse por essas tradições e como elas também se transformam numa das matrizes para pensar as danças no Brasil? Hoje a gente tem reclamado muito, né, toda uma perspectiva de ampliar isso, né? Porque quando a gente estuda danças brasileiras, folclore brasileiro, se fala muito de várias matrizes de danças que a gente chamava de indígenas, depois passamos a chamar de ameríndias, e hoje falamos muito de danças dos povos originais. Falamos da matriz, né, das danças, né, africanas, negras, afro-brasileiras, né? Então há uma divisão. A gente não vai discutir isso aqui porque não é o foco da disciplina, né? Trabalhar diferenças conceituais, né? Eu trabalho muito isso numa outra matéria chamada Estudos Socioculturais da Dança, onde eu pego assim, qual é a diferença de usar o conceito africano, afro-brasileiro e negro, né? Então lá eu trabalho muito isso, né? Ou ameríndio, indígena e povos originais, porque são abordagens diferentes, né? Mas vamos dizer assim, a gente quer trabalhar um pouco mais essas tradições. E uma das tradições que a gente tem estudado muito pouco e a gente tem quase zero de publicações atuais, né, no país é realmente sobre essas matrizes portuguesas, né? A gente tem uma publicação muito restrita, né? E mesmo se conhece muito pouco da historiografia da dança realizada em Portugal, né? Então a gente tem pouco acesso à bibliografia dos historiadores da dança em Portugal, né? E eu acho que a tua pesquisa, né, eu sei que também tu tem uma rede de pesquisadores aí, mas a tua pesquisa busca recuperar essa ponte por conta também das pesquisas no interior do Brasil, no interior de Goiás, na cidade de Goiás, em Pirinópolis, né? Porque lá tu encontra um fio, né, que te leva de volta a essa Europa até a Idade Média, né? Então é isso. Fala um pouco para nós desse teu interesse, como é que isso aconteceu. Pode contar um pouco como historinha mesmo, assim. Isso, e assim, também é um pouquinho longo, talvez, e se eu me perder, você me chama de volta e faz os recortes aí, tá? Porque entre o mundo antigo houve... Teu áudio tá dando um probleminha, dá uma olhada aí, tá? Fica mais perto. Melhorou? Agora melhorou, tava dando um ruído só. Ah, pode ser, será que é do... Não, agora tá ótimo. Tá bom agora? Tá, agora tá ótimo. Tá, deixa eu ver aqui. Espera aí. Porque eu tô com o ventilador ligado, com o som... Ai, melhorou? Tá, né? Melhorou, tá ótimo, tá ótimo. Tá. Então, entre o mundo antigo e atual, houve o desaparecimento... Fica mais perto. Tá. Houve um... acho que eu vou desligar ali, espera aí, que eu acho que fica melhor. Porque está quente aqui. Aqui também, tu não sabe o que é o Rio Grande do Sul. Forno Alegre, né? Forno Alegre. O Forno Alegre. Então, houve esse desaparecimento do significado religioso da dança, né? E as danças passaram a entretenimento. Mas também, em alguns templos, isso a gente vê muito na Índia, tinha os dançarinos de templo, que conseguiram manter, né, aquele sentido do sagrado, tá? E muitas danças, né, foram criadas com a estilização desses movimentos, tanto antigos, né, dessas danças antigas, e eles foram ensinados na corte, principalmente na corte europeia, no século XVI. Então, eles dançavam versões do burré, da sarabande, do currante, né, de danças assim. Então, ao mesmo tempo, outros dançarinos foram treinados nos templos, na Grécia, no Egito, também na Índia, que você encontra na Ásia. A gente tem aquele trabalho das dançarinas de Tara, que eu tenho até vontade de voltar, que é uma americana que vive no Havaí e que ela foi dançarina de templo. E o trabalho dela, assim, Dalai Lama, deu bênção, tudo. Eu dancei muitos anos, né, com eles. E é muito interessante tudo isso, né?
Então, vem aquela chamada dança clássica, não é o balé clássico, é a dança clássica, né? Que traz todo esse movimento, né? Então, é a conscientização, né? Através dos movimentos realizados, assim, das posições, né? De planetas, de tudo, e a relação com tempo e espaço. Isso a gente já vê, né? Na história da dança, o Egito, as pessoas que iam dançar. Então, na Renascença, essas leis clássicas, né, trazem nova vida para esse tipo de arte, né, que ela reflete nas leis cósmicas. Então, as leis cósmicas, essa geometria, ela sempre está aí envolvida. No romantismo também vem variações dessas danças clássicas, né? E daí vem outras danças e transforma em polca, em valsa. Então o mundo sempre foi se transformando, né? Então esses elementos, né, dos rituais, as danças elegantes, as danças folclóricas, né? Elas sempre têm variações de estilos. Então aí a gente chega, né, em Portugal. Como essas danças chegaram aqui no Brasil? Eu, na época do meu estágio, eu fiz lá, eu conversei com uma professora de Portugal, que é especialista nessa área, fiquei até na casa dela, fiquei uns dias na região do Porto. Então, o que a gente pode ver é que, como Portugal era ponte, né, teve um período no século XV, né, as navegações... Tu tem que ficar sempre mais pertinho. Bom, e aí quando tu te afasta, ele começa a dar um ruído. As navegações, então, chegava muita coisa em Portugal, dos outros países europeus. Então, Portugal foi absorvendo tudo aquilo, né? Tudo que chegava. Bom, então, e aí foi para os Açores também, né? Para Madeira, as festas, principalmente as festas de santo. Eu pesquisei todas as festas dos santos juninos. E, então, o que é que veio para o Brasil disso aí? Veio ainda um período que Portugal e Espanha não estavam separados. Então, nós temos muitas variações disso aí. Eu vou tentar fazer uns recortes, tá? Por exemplo, quando eu estava em Évora com uma professora. Eu não sei se eu ainda tenho, se o contato dela é o mesmo, mas é interessante, se for, de você ter uma conversa, Mercedes, né, uma conversa com ela. Ela é professora também universitária, ela é espanhola e mora em Évora. Estava fazendo doutorado. E, quando eu mostrei catira para ela, ela falou, não, mas isso aí é a chula espanhola. E a chula espanhola, a chula chegou no Rio Grande do Sul como chula. Vocês têm a chula aí. Temos chula. Sim. Olha, seu mestre, chula, que o chuliador, dá uma paradinha. Né? Então, é a chula que vem entre Espanha e Portugal. E ela chega com quem? Possivelmente com os ciganos, né? Os cristãos novos. Porque o povo de Portugal eram as danças da corte. Sim. Você não vê dançar outra coisa, as danças elegantes. Né? O povo do continente não é do popular. Então, possivelmente, os cristãos novos que trouxeram. E essa chula foi caminhando. Quando ela chega na região de São Paulo, do Tietê, que ali era uma confluência, né, das entradas e bandeiras, dos tropeiros, que eram ciganos também, ali também tem uma influência de jesuíta, quando as danças vêm aqui para o Centro-Oeste, para Goiás, para o Mato Grosso, até mesmo para Minas, né? No período das pedras preciosas, né? Sim. Então, agora eu vou fazer um outro parênteses. Volta, teu áudio sumiu. Ai, gente, mas o que está acontecendo? Onde que parou? A gente estava falando dos jesuítas. Tá. Tu não vai poder te movimentar muito, ele está dando um ruído. Ai, desculpa. Mas assim, quando tu fica próxima, fica perfeito. Tá. E aí, quando tu te afasta um pouco, tu te movimenta, ele começa a captar um ruído à volta.
E não tem E aí, ruído nenhum. aí fica um som assim, um chiadinho, assim. Tá. Né? Então, vamos lá. Então, vou fazer um recorte nos jesuítas. Tá? Os jesuítas, eles faziam o quê? Eles pegavam o ritual indígena, as danças indígenas em círculo, todo o ritual, tudo que era o místico do indígena, e colocavam letra religiosa. Entendeu? Como escravos de Jó. Né? Eles contam Jó foi um personagem bíblico. Né? O que era o Caxangá? Então já mistura com os africanos. Alguns dizem que era quem ia fugir para um quilombo, quem ia ter uma missão. Né? Então, a invenção dos jesuítas. Né? Os jesuítas manipularam muito essas danças que vinham de Portugal, de várias formas. Então, elas foram, né, para o Mato Grosso, vieram para Goiás. E a catira, ela lá em São Paulo é cateretê, mas é muito similar. Aqui para Goiás chama catira. Né? E o que é catira? Né? É uma dança de bater pé, bater mão e cantar verso. Muito similar à chula. Mas aqui ficou como catira. Então, os versos, eles contam a história atual. Né? É uma história de como, do que as pessoas viviam. E lógico que com o passar do tempo, muda essa história. Essa história muda, porque tudo muda. Né? Então, hoje, fala da política, fala de tudo. Né? Então, hoje, como fala? Então, aí você vai... São cronistas, né? Sim, são crônicas, né? Sim, são crônicas, né? São as narrativas musicadas, são os aedos do sertão. Né? Eles contam a história cantando e dançando, quer dizer, é uma similaridade, mesmo sem saber do mundo grego, é uma similaridade. Que tem a ver com o repentista lá do Nordeste. No Nordeste, exatamente. Também. Então, as danças elas vão se disseminando, né? Da forma como a cultura vai entranhando no Brasil, dentro das entradas, bandeiras, descidas, isso e aquilo, a colonização. Né? Então, o que eu achei de catira foi num livro de uma folclorista daqui muito interessante, a Regina Lacerda, onde catira era uma índia que foi banida do seu povo porque casou, se relacionou com um índio de outra etnia. Então, ela foi banida, foi jogada no rio, morreu, e ela ficou encantada, ficou um ser encantado que ficava numa pedra e encantando os homens. Os homens viam a catira e ficavam encantados. Então, qual a correlação que eu fiz? Catira é muito... A dança, não sei o que você já viu, né, da catira, mas assim, é monótona. Porque, primeiro, é uma narrativa que só interessa quem está ali dentro daquela narrativa. Né? E fica bate-pé e bate-mão e anda para cá e anda para lá, aquela coisa, né, cansativa. Aí, mas quem dança catira adora, fica embevecido. Então, possivelmente, fizeram uma associação com essa índia que as pessoas ficavam embevecidas com ela, com a beleza dela, eram atraídos para aquilo ali e não tinha hora de chegar. Possivelmente, é uma relação que eu fiz. Se eu for fazer uma relação com as terapias, né? Novas terapias, por exemplo, a questão do enraizamento. Você bate o pé, você enraiza com a terra. Você bate palma, você acha o divino. Aí os homens andavam muito tempo a cavalo. Andar muito tempo a cavalo, o seu chakra básico fica muito carregado. E quando você tem um chakra básico carregado, você fica mais agressivo, vem a raiva. Você tem que descarregar. Então, bater o pé no chão, você descarrega a energia.
Porque eles não tinham com quem transar. Transar é outra possibilidade, quando o chakra básico está carregado. Né? Era só homem, eram só homens. Né? Então, a dança era forma de autoharmonização. E aí cantava, batia palma, achava o divino, ia descansar, ia dormir. É um olhar. Né? É um olhar. Bom, Catira fechou. Alguma pergunta sobre Catira? Não. Eu achei fantástico isso. Assim, Achei muito interessante como... o que eu gosto muito de que todos prestem atenção é como realmente as danças viajam, né? Elas vêm na mala, né? Dos migrantes, né? Nos processos dos nômades, processos migratórios, né? Então a gente fala muito disso, né? Quando a gente lê as histórias, né? Agora africanas, né? Negras, da questão das danças do Atlântico, né? Então a gente vai ter uma conversa aí um outro dia depois com alguém que vai falar um pouco sobre isso, né? O que a gente traz na mala? E a gente traz muita coisa da memória corporal, né? Da memória do vivido, que é vivido no corpo, né? E isso vem e se traduz, e aí eu acho que tem milhares de possibilidades de como entender, né? Como as danças mudam de nome, né? Tipo assim, mantém às vezes algumas relações, criam novas relações, novos significados, mas aí vou voltar naquilo que a Gabriela falou lá, né? Mas a forma parece que ela é uma pista, né, para o historiador comparatista, né? Porque muda o significado, muda de contexto, muda o nome, não sei o quê, mas tem um elemento formalizador ali que permite que a pesquisadora lá diga, não, mas isso aqui é uma chula, isso aqui não é catira. Ah, por quê? Porque ela olhou na forma, né? Ela olha, né, na estrutura do movimento e ela diz, essa estrutura para nós leva esse nome aqui, tem outro significado, está em outro contexto, serve para outras coisas. Bom, isso dá muita discussão, né, Márcia? Enfim, né? Isso Nossa, é muito senhora, a gente viaja, legal. Então, e aí eu vou para uma coisa bem simples, que é aí do Rio Grande do Sul, que é o caranguejo, né? Uhum. Que a gente encontra aí. Então, aquele caranguejo não é peixe, peixe é, caranguejo só é peixe na enchente da maré, depois na vazante da maré, parará, e brincadeira de criança. Eu encontrei também essa mesma versão, similar, na Ilha do Marajó, e conversando com uma menina que era guia de turismo, que nós fomos lá para o Furo do Miguelão, andando por lá, eu estava na pesquisa, e ela contando, ela não fazendo associação, né, mas contando que aí, né, como é que era a história do caranguejo, né, que o caranguejo é o animalzinho, né, o crustáceo, mais romântico que tem, que na lua cheia ele leva a fêmea para desovar e traz. Então tem a questão da enchente da maré e na vazante da maré. Então ensinava as pessoas a não pegarem o caranguejo em determinada época, quer dizer, a ecologia em forma de folclore. Olha que coisa linda, né? Então, isso é super importante, a gente ensinar novamente. Então, a época do defeso, né? Então, isso eles ensinavam, isso chegou aqui para nós, mas nós não lemos. Esse é o problema, é a leitura. Nós não temos essa leitura simbólica. Né? Então, agora eu vou, né, para as danças, a contradança de Santa Cruz de Goiás, né, que nós encontramos ela muito similar no Mato Grosso, onde os homens se fantasiam de soldados de Napoleão. E as mulheres são travestis. Né? As mulheres são... Isso que eu pesquisei no meu mestrado. As mulheres são homens fantasiados de mulher. Sim, por que o travesti? Estético. Por que o travesti? Por que homens fantasiados de mulher? Entendeu? Eles falavam que Napoleão gostava muito de dançar. Ia dançar na rua. E aí, não tinha mulher? Ou eram os próprios soldados que faziam esse papel?
Uhum. Né? É um enigma. Sim. Né? Por quê? A gente sabe que tinha as mulheres das tabernas, existiam as mulheres livres, não da sociedade não iam dançar. Então, por que o homem entra vestido de mulher? Né? Não sei. Né? A Gabriele também deu várias assim, interpretações. E aí, como essa dança chegou aqui no Brasil? Possivelmente, na invasão de Portugal por Napoleão, eles levaram isso aí, e foi na cidade do Porto. E você sabe que a família real, ela vem de Bragança, a saída era o Porto. Então, eles trazem essa história para cá. E Santa Cruz já foi uma cidade da colonização muito ligada ao ouro, que foi uma das capitais de Goiás, Santa Cruz, que é a 100 e poucos quilômetros de Goiânia. E isso permaneceu como uma dança tradicional de lá. E aí, quando eu faço a leitura dos passos da dança, remonta danças da Látvia, danças do tear. Então, quer dizer, como essa dança chegou na França, que chegou em Portugal, que chegou no Brasil. Então, é um caminho. Portugal era um porto, né? Porto Cali, porto dos celtas. Então, ali tudo misturava. E as pessoas... Outro mix, né? Então, fica super identificado. E eu já tentei organizar a dança e eles não querem, sabe? Eles ficam segurando, já acaba, né? Sei lá o que eles acham, né? Então, teve isso. Então, a dança, ela deve ter vindo com esse povo que veio com família real e vem e anda para cá, anda para lá e chegou no Goiás. E permaneceu aqui. Por que permaneceu aqui? Aqui no Mato Grosso, você não acha essa dança em outro lugar. Já em Pirenópolis, é diferente. A dança, a contradança, ela é feita como é feito em Florianópolis, na Festa do Divino. Então, possivelmente, ela veio dos Açores, pelas coreografias encontradas. E eu tenho uma filmagem que foi dançada dentro da igreja, aquela igreja matriz, antes de pegar fogo, quando ela estava sendo restaurada. Sim. Eles dançaram dentro da igreja. Eu tenho essa filmagem, de 98. Né? Então, ela é a dança do pau de fitas, que é o Axis Mundi. Uhum. É o Axis Mundi, quer dizer, são coisas antiquíssimas. E que as pessoas fazem, principalmente lá nos Açores, era a questão do temor. Né? Porque tem o vulcão, que de repente as ilhas podem desaparecer, tudo. Então a igreja dá uma outra versão, mas o povo dá essa versão, porque rezam para manter. Fica quieto, vulcão. Fica quieto, acalmar o vulcão. Então tem isso. E uma dança que eu acho muito interessante, que também veio de Portugal, e ela veio pela corte, mas também veio pelos colonizadores rurais, que é isso que eu te falo da minha família, que também trouxe da Ilha da Madeira, tem os Açores, que é a quadrilha junina. A quadrilha junina, enquanto quadrilha, ela só existe aqui no Brasil. Por que essa quadrilha só existe no Brasil? Porque ela é a junção de várias danças tradicionais europeias. Então, uma vai dando sequência à outra. Então, eles vão contando, tem uma narrativa e tem toda uma história de um casamento, de que vai, e que vem com a polonese alemã, que já entra apresentando o rei, a rainha, né, e os súditos. Né? Então, é toda engendrada dessa forma. Porque a quadrilha da corte, isso eu estudei lá naquela minha pesquisa que você me indicou no Gabinete Real Português e também na Escola de Belas Artes, na Biblioteca Nacional. Ela tem partes, ela fala do rei, então são 5 partes a quadrilha, é completamente diferente. Ela vem daquelas danças que eu falei anteriormente, sarabande, o rei. Né? Então, ela é uma dança clássica, não é balé clássico, é uma dança clássica,
desse período renascentista. Né? E já a quadrilha que a gente encontra, porque as pessoas, não, a quadrilha saiu da corte e foi para a cidade. Mas não é essa quadrilha que foi para o povo, que veio da corte. Isso aí foi transformado em outro movimento de dança. Essa da corte são outras danças populares, mais elegantes, danças de salão. Essa quadrilha que essa popular, ela vem com os imigrantes colonizadores de terra. E a minha família era desse grupo, né? De produtor rural. Então, existem essas diferenças. E que elas vêm de Portugal e vêm andando. Dançando. Dançando. Vem nos navios, vem em tudo isso. Então, é isso. Né? As danças nossas que vêm de Portugal, e você vê lá, quando você vê nas festas, como eu assisti 5 festas lá, né? Por exemplo, a festa de São João, não, de Santo Antônio, em Lisboa, a quadrilha de Lisboa, e que também acontece na Ilha Terceira, nos Açores, ela é um desfile alegórico, que as pessoas andam em linha fazendo os movimentos. É quase que um carnaval. Entendeu? Não tem aquilo do carnaval, mas parece um intrudo, né? É um intrudo. E aqui eles especializaram isso aí. Hoje o Carnaval do Brasil é algo assim que não existe em outro lugar. Né? Mas é um intrudo. Então, a dança junina em Portugal, ela não tem essa característica. E eles criam coreografias. Eu fui em ensaios, foi tudo. Eles criam coreografias e andam na rua marchando. É a marcha de carnaval. Eles chamam de marcha. Então, não é essa quadrilha. Então, quer dizer, eles trazem, mas a história deles é outra. Assim como a Folia de Reis, eles falam, não, aqui a gente não tem nada de folia, o que é folia para vocês? E isso me despertou também. Por quê? A Folia de Reis, nossa, é católica. Então, eles puseram o santo católico, Reis Magos, e fazem uma coisa que é nossa só. Na Europa não é assim. O que é folia? Né? É um povo fazendo folia, dançando na rua, então chamava de folia. Chegou aqui, eles organizaram a folia. A Igreja Católica organizou a folia, com certeza, junto com os jesuítas. Que eles fizeram a mesma coisa com Bumba Meu Boi, o Boi Bumbá, né? No Grão-Pará. Eles sistematizaram, puseram o português como dono, o negro como capataz, que não podia nem comer o boi, né? A língua do boi que matava o boi tinha que ressuscitar, e o índio que não servia para nada, porque ninguém acreditava que o boi ia ressuscitar. Já diferente do boi de mamão de Santa Catarina, né? Que ele é lúdico, ele conta a história da comunidade, tem a cuca, então já tem outros elementos também. Sim. Que é mais, que mexe com o imaginário, como o cavalo marinho, por exemplo, que também é toda essa organização do mundo mítico, né, imaginário presente na história, que fica super complexa, assim, né? Amplia o universo, né? Sim. Então, algumas danças, elas são mais simbólicas, né, das relações de poder, né, como é que ela vai sendo apropriada pelas instituições. No caso do Brasil, especialmente no Brasil colonial, a Igreja Católica, que teve um papel central na organização do Estado no Brasil, ainda tem, né, de alguma maneira, né, as igrejas, né, não sei, não diria só a católica hoje, mas as igrejas. Têm poder, né, hoje outras, né, têm um poder sobre o Estado, mas a Igreja Católica teve muito poder e organizava, e outras que permaneceram na zona do popular, vamos dizer assim, e puderam continuar produzindo, proliferando a mitologia mesmo, né, esse universo mítico, assim, imaginário, assim. Muito legal isso que tu falaste, assim, né, desse trânsito entre... Primeiro, acho que uma coisa que é super importante a gente ressaltar
esse conceito de clássico, né, que a gente costuma usar muito pouco, e que eu sempre digo que ele está combinado à história também, um conceito que a gente também usa muito pouco, que é o conceito de cortes, né? Eu sempre falo para os alunos que a gente tem que acabar com esse mito, né, de quando fala de danças cortesãs ou danças de corte, só pensar em Europa. Todas as civilizações, né, se organizaram primeiramente em impérios teocráticos, portanto com cortes. Então a gente tem corte na Índia, corte na China, corte no Japão, cortes na África, cortes na Europa. Não é só Europa que tem o privilégio de ter corte, né? E todas as cortes têm danças clássicas. Então quando a gente fala matrizes de danças clássicas da Índia, né? Então, a gente tem algumas danças que são clássicas, que não são populares, que são danças dançadas nas cortes, né? Então, lembrar bem isso, né? Depois, as danças populares, propriamente dita, e no meio disso, também um outro complexo, né? Que vai dar um tema aí de um outro programa que eu vou gravar, que é sobre a história das danças de salão, que é um outro mix, né? Que vai pegar coisa lá do clássico e vem do popular e forma um outro no meio do caminho, uma terceira via, vamos dizer assim, uma outra da dança, que é o salão, né? Que não é mais o salão da corte, mas também não é a rua, não é a praça pública, né? É um lugar organizado, mas que mistura coisas da corte e da rua, assim, né? É incrível isso, assim. Né? Como a dança evolui, né? Essa o história importante é continuar dançando, né? Isso é bem interessante, como as coisas se organizam. Por exemplo, eu fiz a dança clássica indiana, é dificílima, né? A gente fala que faz, mas assim, a gente vivencia, né? Vamos combinar. Vivencia. Vamos combinar, né? A mulher do Amit Goswami, ex-mulher, que eu acho que ele separou dela, a Uma Krishnamurti, ela é uma médica psiquiatra, eu fiz curso com ela, fiz 2 já. Ela dança, faz a dança clássica indiana, mas a mulher é brahmane. Então, existe a questão de casta também. Sim. Né? Como o balé, por que a origem do balé ele tem essa origem mais burguesa, sei lá se fala assim, cortesã? Por conta da Catarina de Médici, que eram os reis que dançavam. Então, são questões que a gente tem que ir pesquisar na história, não é uma coisa assim tão popular, né? Porque o povo não tinha o direito. Então, hoje, as coisas estão aí para quem quiser. Assim, e qual o problema da dança clássica para as pessoas? Que as pessoas criticam, mas, na realidade, elas têm dificuldade na disciplina. Porque o povo é mais solto. Quer fazer alguma coisa e está tudo lindo. E no balé é a disciplina, mas o balé ele faz o quê? Ele faz você olhar mais longe, você ampliar a sua visão, porque a sua postura ela mostra isso. Então, ao analisar a dança, isso eu tenho por conta da terapia transpessoal, né, do estudo que eu tenho, de outras coisas assim. Eu sei que se você entende isso que eu estou falando, não é todo mundo que entende, acho que a gente é doido, né? Falar isso leva para o outro lado. Mas o corpo também. Como é que meu corpo, aquilo que a Gabriele fala, meu corpo é meu templo. O Bernard falou, é com o meu corpo que eu encontro o divino. E que as igrejas não permitiram, quer dizer, as igrejas não queriam deixar o homem dependente do sacerdote, como as religiões fazem, porque elas vivem disso. Claro. Né? Que é tornar inacessível o sagrado, né? E o sagrado está dentro de nós. O sagrado está dentro de nós, não está fora de nós. Então, são questões aí que a gente tem que rever, né? Ai, Cris, quero já meio um pouco encerrando aqui nossa conversa, super maravilhosa, né, nessa abertura dessa ideia, né, desse esboço de um projeto aí de coisas que eu acho que a gente vai continuar tecendo, né? Talvez programando aí um encontro, já falando que a ideia de um encontro presencial no segundo semestre do ano de 2022, talvez já com grupos de alunos, enfim e tal, né?
grande possibilidade para isso, vai ser uma honra de ter com a gente aqui também, aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no curso de dança. Estou muito feliz da gente iniciar o projeto com essa conversa, que era uma conversa de blocos de 15 minutos, e ver quanta coisa a gente acabou falando mais, né? Você sabia que dois falantes, né? Dois virginianos enlouquecidos, né? Cheios de costuras simbólicas, enfim, tal das coisas, mas eu quero dizer que foi uma grata emoção, assim, estar contigo nesse momento e te escutar, né? E acho que todos que escutarem essa nossa conversa vão conseguir fazer belas relações e amarrações entre os textos, né, as coisas da nossa disciplina, né? Então, a gente, desde já, em nome, né, do nosso grupo de professores, dos alunos da turma, da nossa monitora da disciplina, a Júlia, eu já te agradeço, assim, a tua generosidade em destinar esse tempo, né? Esse vídeo depois ele será disponibilizado através do canal de YouTube. Vou te passar o link para que tu possa também passar para outras pessoas, né, e tal. É um canal aberto, basta se inscrever para poder acessar o vídeo. Ele vai estar lá junto de outros vídeos depois da própria disciplina, alguns vídeos gravados por mim, que são aulas, né, gravadas para os alunos, dentro desse tempo que a gente ainda está vivendo, nesse período ainda da pandemia, né, no ensino remoto emergencial, né, no curso de licenciatura de dança da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É uma grande honra te ter aqui. E aí eu te passo a palavra, né, para finalizar aí o que tu quiser dizer para os nossos alunos e tal, para o pessoal aqui do Sul, né, para o Forno Alegre. Tá? Ai, Márcia, eu me sinto assim honrada, e estar com você é assim, é um presente. A hora que eu vi que você colocou aquilo ali, eu falei, não, gente, só que nós estamos há 4 horas já conversando, né? Nós ficamos 1 hora aí antes conversando. Eu falei, não, isso aí vai dar muito tempo de conversa. Então é o seguinte, pode ser que às vezes eu fale algumas coisas que não sejam muito claras, né, para as pessoas, né? E se eles, depois de lerem o artigo, eu tenho os 2 artigos, né? O da dança cristã e aquele outro de Dionísio. Se eles quiserem, né, se tiver questionamento, a gente pode fazer uma live. É só ver um horário que eu possa entrar, porque lá na cultura não tem internet, né? A internet é muito ruim, então cai. Mas, assim, só a gente organizar para fazer um bate-papo, um tira-teima, o que é, eu estou super disponível. Eu gosto disso, né? Que eu aposentei na universidade, então eu adoro quando eu posso falar um pouquinho. Já vou planejar com os alunos isso. E já vamos te alugar mais um encontro aí. Então, fica à vontade. Então, tá. Tá bom? Muito obrigado por hoje. Imagina, obrigada a todos vocês. E, com certeza, dessa conversa de hoje vão surgir muitas ideias. A gente continua, né, a nossa conversa pelos outros canais de comunicação e vamos pensando aí, né, futuros projetos e futuros encontros presenciais que a gente acredita que em breve, né, mesmo com todo esse afã dessa nova onda Ômicron da pandemia, a gente acredita que em breve a gente vai poder estar juntos fisicamente de novo. Ai, com certeza. Né? Com certeza. Um grande beijo, um abraço, e muito bom estar contigo. Te agradecemos mais. Bom também. Tá? Eu vou interromper a gravação aqui, e aí depois, então, eu te passo aqui as nossas gravações aqui do dia de hoje, tá? Obrigado. Gratidão.